salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, se você não assistiu nossos últimos vídeos sobre a Antártica, eu recomendo que você assista, porque vai bater com o que você vai ver agora. Nós inclusive mostramos um mapa muito antigo que deixava claro que a Antártica já foi um continente como os que nós conhecemos. Um continente que abrigava a vida e tinha povos por lá. Agora, infelizmente, a ciência ela passou a defender pontos de vista, em vez de simplesmente ir descobrindo os fatos e ir atrás de novas conquistas, né, descobrir novas coisas e se basear ali, criar teorias em cima do que foi descoberto. Não, eles criaram as suas teorias, que já não é mais teoria, porque você vê, por exemplo, vamos lá, Big Bang. Se você coloca que aquilo ali está errado, que você não acredita naquilo, a sua resposta vai estar errada. Você tem que dizer como é que foi, saber os detalhes sobre isso e estudar sobre aquela teoria. Então não é uma teoria mais, passou-se a ser uma verdade imposta pelo sistema, mesmo sem prova nenhuma. No mesmo caso, quando a gente fala aqui que a Terra não tem esses 90 bilhões, trilhões de anos que eles falam, né, que tudo isso é mentira, isso não é baseado em achismo, né? Nós temos um vídeo aí antigo no canal que mostra um pesquisador que encontrou ossos de dinossauros com carne. Os ossos ainda tinham carne, então isso acabava com essa teoria e batia com o que a gente escuta, né, de muitas lendas de vários povos pelo mundo todo. Você vê o mito dragão, por exemplo. Como é que pode povos sem ligação nenhuma, sem contato nenhuma, nas mais diversas épocas, cultuar o mesmo mito? Você encontra diversos relatos, até de Alexandre o Grande, sobre essas criaturas monstruosas. E você vê que elas são muito parecidas, os detalhes que eles dão dessas criaturas, né, esses mitos, é muito parecido com o que se tem de dinossauros hoje em dia. Então, será que esse tal dragão não seria apenas os dinossauros que ainda estavam vivos, os poucos que restaram? Se isso for verdade, a teoria caía por terra. E como o próprio pesquisador que encontrou esse osso com carne deixou claro, ele disse, olha, a partir do momento que a gente encontra um osso desse ainda com carne, não dá, né? Não é bem carne, mas tinha ainda sangue nele, tudo, os vestígios de que me deixava bem claro que não fazia mais do que 5 ou 6 mil anos, nada de 90 milhões de anos. Era 5 ou 6 mil anos. Mas aí, o que é que fizeram? Inclusive tem um sitezinho aí, especialista de mostrar farsas, né? Bando de vagabundo colocaram, não, isso é uma farsa, isso é mentira. Existe o processo do professor, né, que moveu contra a faculdade, que o demitiu por ele defender a sua tese. Ele é católico, mas ele não ficou colocando a fé dele, não. Ele simplesmente cobrou como cientista. Disse, olha, mas se a gente encontrou esse osso dessa maneira, isso deixa claro que a teoria está errada. Aí os caras, não, nós não podemos mexer na teoria. O que a gente tem que fazer aqui é procurar explicações de como esse osso sobreviveu os 90 milhões de anos e preservou essas coisas. E aí o cara, como cientista, disse, cara, que absurdo. É muito mais difícil acreditar nisso. Ah, mas tem que ser assim. Aí por ele defender, romper o contrato com o cara e botar ele pra fora. Aí o cara botou como farsa. Como é farsa? Como é farsa se realmente aconteceu tudo isso? Ele achou o osso, demitiram o cara, não renovaram o contrato com ele e ponto final. Aí o cara bota como farsa. Então é por isso que essa internet ela tá cheia de vagabundo em todos os aspectos que você pensar, meu caro irmão. Mas enfim, família, se eu for ficar falando dessas tretas aqui da internet, a gente não vai pra frente com o vídeo. Mas assiste o nosso último vídeo que você vai ver que todas essas coisas, o mito do dragão, os relatos de vários povos em diversas épocas sem ligação nenhuma do mito, tudo isso deixa claro que a Terra não tem essa quantidade de ano e esse osso que foi encontrado. E agora a ciência, né, com a cara mais lavada, vem dizer que existia sim uma floresta lá na Antártica. Então, família, vocês veem que a coisa, né, tá começando a aparecer, as verdades estão começando a aparecer. A gente até levantou a hipótese, tá certo? Não disse é isso e pronto, eu não gosto de fazer isso, até porque a gente vai vendo os fatos e tentando entender, né? Mas até agora o que a gente já viu criou nos nossos olhos, né, a possibilidade de que a Antártida possa até ter sido o Jardim do Éden, ou um continente com uma tecnologia, uma civilização diferente, né, e tá ali perdido. Muita coisa por debaixo daquele gelo existe. E agora os próprios cientistas estão vindo, né? A verdade começa a aparecer, família. Muita gente conversando e eles vê. E aí já começa a soltar um pouquinho da verdade. Aí eles agora admitem que ali tinha uma floresta tropical. Olha só, família, na Antártida agora tem uma floresta tropical. E na matéria você vê meio que um desespero deles tentando explicar agora, na saia justa que eles ficam, como é que tinha uma floresta tropical e aquela era do gelo que vocês tanto falam, e esses períodos Cretáceos e tudo mais. Então eles tentam fazer ali você vai ver na matéria, mas de antemão já coloquei o filtro em você para que você possa absorver apenas o que é bom da matéria. A gente vai ler lá completa para não dizer, ah, você distorceu e tirou de contexto. Eu vou ler completa, porque tem muita gente, né, ainda preso, gado, né, ainda defende o sistema. Mas enfim, a gente vai ler a matéria completa e depois a gente vem finalizar o assunto. Então, como não há tempo a perder,
Pega agora mesmo a sopa de letrinha e vamos iniciar o nosso quadro. Antártica, a descoberta de uma antiga floresta tropical sob o gelo. Cerca de 90 milhões de anos atrás, quando o planeta era habitado por dinossauros, a Antártica não parecia com o que é hoje. Foram encontrados os restos mortais de uma floresta tropical abaixo das costas de gelo. Como isso foi possível? A Antártica hoje é conhecida como continente branco, mas antes foi coberta por uma floresta tropical na época dos dinossauros. A renomada revista científica Nature publicou recentemente um trabalho de pesquisa realizado por um grupo de profissionais do Reino Unido e da Alemanha. Neste trabalho, os pesquisadores encontraram no fundo do mar, próximo ao Polo Sul, algo que os surpreendeu. Trata-se dos restos mortais de uma antiga floresta tropical e úmida na Antártica, durante o pico de calor da Era Cretácea Média, há cerca de 90 milhões de anos atrás. O período Cretáceo Médio foi um dos mais quentes dos últimos 140 milhões de anos, impulsionado pelos níveis de dióxido de carbono atmosférico, CO2, de aproximadamente 1000 ppm em volume. Uma hipótese antiga concentra-se no fato de que uma erupção vulcânica poderia ter levado a um aumento do CO2, na ordem de 4 e 6 em relação ao período pré-industrial, gerando um aumento da temperatura global. Os pesquisadores reproduziram uma imagem de como seria a floresta tropical de Antártica, onde se podia ver a flora e um vulcão fumegante. Na época, o nível do mar era 170 metros mais alto do que é hoje, e acredita-se que as temperaturas da superfície do mar nos trópicos tenham atingido os 35 graus. Até hoje, pouco se sabia sobre as condições ambientais no sul do Circular Polar Antártico, devido à ausência de registros geológicos, mas foi debatido se o gelo polar poderia existir em tais condições. Agora, um grupo de pesquisadores encontrou evidências irrefutáveis de que o continente branco, como é conhecido, a Antártica, estava coberto por uma floresta tropical na época dos dinossauros. A grande descoberta: em 2017, uma equipe de pesquisadores europeus perfurou vários buracos no solo do fundo do mar na Antártica Ocidental, próximo da localização das geleiras Pininsland e Thwaites. Infelizmente, ambas apresentam sinais de derretimento acelerado devido ao atual aumento da temperatura global. Ao analisar amostras colhidas em solo congelado, os pesquisadores descobriram a presença de raízes intactas, pólen, samambaia e esporos de musgo na lama ossificada e bem preservada da Antártica. Além disso, após a tomografia computadorizada, elas também foram capazes de detectar restos de plantas com flores e estruturas celulares individuais intactas. Isto mostra que naquela época o mundo estava muito mais quente do que se pensava, tanto que abrigava florestas tropicais na Antártica. O autor principal do artigo, Dr. Johan Klages, geólogo do Centro Helmholtz de Investigação Polar e Marinha do Instituto Alfred Wegener na Alemanha, disse a um dos comunicados à imprensa que, durante as avaliações iniciais a bordo, a coloração incomum da camada de sedimentos rapidamente chamou nossa atenção. Claramente se diferenciava das camadas superiores. Graças a estes testes, foi possível concluir que uma floresta tropical temperada poderia ter crescido a menos de 965 km de distância do Polo Sul. Um dos autores do trabalho, o paleontólogo Ulrich Salzmann, da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, afirma que numerosos restos de plantas indicam que as costas oeste da Antártica era na época uma floresta densa, temperada e pantanosa, semelhante à floresta da Nova Zelândia hoje em dia. A equipe de pesquisadores calculou que as temperaturas médias anuais nesse continente haviam se aproximado de 13 graus na época. Pode parecer uma temperatura fresca e agradável, mas não é, considerando que a Antártica anualmente passa vários meses no escuro total, nos 4 meses em que a noite polar dura, ou seja, 1/3 de cada ano sem luz solar. Devido aos sedimentos encontrados, os pesquisadores foram capazes de calcular a temperatura média do verão, cerca de 19 graus, e as temperaturas das águas nos rios e pântanos chegam até 20 graus. Além disso, eles descobriram que o volume e a intensidade das chuvas na Antártica Ocidental naquela época eram semelhantes às de Gales hoje. Antes do novo estudo, a suposição geral era de que a concentração de CO2 na atmosfera durante o período Cretáceo era de aproximadamente 1000 ppm. Porém, o coautor da pesquisa, Gerrit Lohmann, professor do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha, afirma que nos experimentos baseados em modelos, para se atingir as temperaturas médias daquela época, era necessário os níveis de concentração de 1.120 a 1.1680 ppm de CO2 na Antártica, ou seja, a concentração de CO2 na atmosfera também foi muito maior do que se supõe anteriormente. Agora, os pesquisadores estão trabalhando para entender o que fez o clima esfriar tão dramaticamente para formar as camadas de gelo que vemos hoje.
Segundo os modelos atuais de simulação, nos próximos 100 a 200 anos, as concentrações de CO2 na atmosfera poderão ser iguais às que existiam quando a Antártica não estava coberta de gelo. Sem dúvidas, estas recentes descobertas nas florestas antárticas ajudarão os pesquisadores de formar a melhorar seus modelos e fazer estimativas mais precisas do aquecimento global causado pelos seres humanos. Chega a ser ridículo e patético, né, família? Eles ainda tentando segurar as teorias dele, e é o que o pesquisador deixou bem claro. Hoje em dia, a ciência não procura mais tentando explicar o mundo. Ela pega agora tudo que aparece, todas as provas que poderiam mudar essas teorias para tentar apoiar as teorias. Então eles distorcem tudo e tem que ficar naquilo. O cientista, o pesquisador que vai contra isso, ele é ridicularizado, ele é demitido, é perseguido. Então é dessa forma que está acontecendo hoje em dia. O que deixa claro, família, que as 13 famílias estão por trás disso. Eles escondem a verdade das pessoas. O que tem na Antártida ali, a gente sabe que é muito secreto. Talvez até o segredo da origem desse planeta, de como tudo começou, esteja ali debaixo daquele gelo. Essa floresta só vem reafirmar o que a gente está dizendo. Aí as outras coisas que a gente ouviu, principalmente no finalzinho, né, colocando a culpa do aquecimento global nos humanos, você vê, teve aquecimento global naquela época. Aí os caras, não, mas naquela época foi o vulcão. Tá, qual vulcão? Onde foi esse vulcão? Cadê o vulcão? Eles não falam, cara, isso aí tá pior do que a ficção científica. Eu não sei como é que os caras que escrevem uma matéria dessa, eles não ficam com vergonha. É mais do que evidente que o ser humano não tem nada a ver com isso. E ainda que tivesse, não seria o homem comum não, que pega seu carrinho para ir trabalhar não. Seria as fábricas, a grande indústria, que essa sim vem destruindo a natureza. Mas o cidadão comum, ele é vítima disso, simplesmente. Mas os caras querem colocar a culpa na humanidade, querem fazer você entender, olha, o culpado é você que é mau. E não tem nada a ver. Essas coisas são determinadas pelo próprio Criador. A matéria mesmo deles deixa claro que não há como controlar isso. Você prestou atenção, se você viu todo o contexto das informações, deixa claro que não há como o ser humano controlar isso. Mas aí no finalzinho ele coloca, mais por causa aí do aquecimento global, tá adiantando aí, não sei o que. Pra que isso? Por que essa farsa do aquecimento global? Simplesmente para cobrar mais imposto dos países, para os donos do mundo ganhar mais dinheiro, multar países que supostamente não baixar os níveis, fazer você comprar essa tecnologia nos seus carros. Para você ter ideia, você acha que tiraram o motor AP, né, aquele famoso motor AP, quem entende de carro sabe por que tiraram esse motor, porque é que as fábricas tiram os motores que as pessoas já conhecem e que elas demoraram anos para desenvolver. Elas tiram porque elas são obrigadas. Olha, você esse ano tem que emitir menos gases, então aquele motor já está no limite, infelizmente a empresa tem que tirar e botar algo mais novo, algo mais tecnológico, cheio de bugiganga. E a pessoa, quando vai comprar, né, a maioria dos trouxas, eu tô comprando uma coisa mais moderna. Não, você tá comprando uma coisa mais fraca, cheia de bugiganga, gambiarras, menos durável, porque esses caras determinam a empresa que se ela não baixar essas emissões de gases, ela vai ser multada. Então ela faz isso e passa o preço para você, trouxa. Por isso que os carros sempre estão subindo de preço e vindo com cada vez mais bugiganga. Mas as pessoas não entendem, acham que isso está sendo feito por bem delas. Então é dessa forma que o sistema continua agindo, família, e infelizmente só vai ganhando terreno. Mas enfim, eu espero que você tenha entendido o nosso vídeo. Eu quero que você deixe aí o seu comentário, o que é que você acha agora com essa descoberta da floresta. Será que de fato ali era o Jardim do Éden, meus caros irmãos? Ou você acha que era uma floresta comum? Será que existia uma civilização ali? Cada vez mais o véu está se rasgando, né, meus caros irmãos? Então deixa aí os comentários, que a sua opinião é muito importante, principalmente desses assuntos que a gente precisa trocar muita ideia para entender o que está acontecendo ali. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!